Boa noite, estamos entrando aqui no ar pela TV Max com mais um Deles Dizendo. Seja bem-vindo, é com muita alegria, com muito carinho, e nós vamos apresentar hoje o nosso programa com um entrevistado maravilhoso. Além de ser maravilhoso, ele é vascaíno de coração, entendeu? Está aqui o nosso Vasco aqui, que nós vamos falar um pouquinho do nosso Vasco da Gama aqui. Entende, Letícia? Boa noite, Letícia. Boa noite, Leleco. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. O nosso entrevistado, ele já foi presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, entende? E agora está na ANC, Agência Nacional da Saúde, entende? Está lá presidindo a Agência Nacional de Saúde. Então nós vamos conversar aqui vários assuntos, inclusive falar um pouquinho aqui do Vasco da Gama aqui, que é a paixão dele também e a nossa paixão. Boa noite, presidente. É um prazer enorme estar recebendo aqui o senhor aqui no nosso programa. Boa noite, Leleco. Boa noite, Leleco. Boa noite, Letícia. É um prazer imenso estar aqui com você, sobretudo por força dessas ligações tão fortes, que são ligações vascaínas, ligações primaltinas, né? Esse é um laço indissolúvel, né? Então, é muito bom aqui estar com vocês hoje. É um prazer é todo nosso estar recebendo o senhor hoje para dar essa entrevista aqui para os nossos telespectadores aqui da TV Max, certo? Nós vamos pedir um rápido intervalo e voltamos já com o presidente da Agência Nacional de Saúde, Valdir Damus, aqui hoje no Deles e Delas, ok? Roda e avisa. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600
600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. Bom, voltando aqui no nosso deles e delas, antes de entrar no processo da saúde, eu gostaria de saber do senhor, como um grande vascaíno, o Vasco quer vender a SAF e o rival alega que há um conflito de interesse, já que o futuro investidor é enteado da presidente do Palmeiras e há de fato um conflito de interesse. O que o senhor acha nesse processo todo aí? Olha, Leleco, independentemente de ser favorável ou não ser favorável à venda da SAF, ou à própria instituição da SAF, né, o ideal, né, é que o Vasco tivesse forças próprias para sair de uma situação em que ele está afundado, uma situação financeira, há muitos anos. Mas não é de hoje, né? Não é de hoje. Não é de hoje, há muitos anos. Há muitos anos, né? Desde o Roberto Dinamite, que acabou com o Vasco. Ele é um grande jogador, maravilhoso, mas ele acabou com o Vasco. Depois veio o Campelo, veio o Salgado aí, fizeram essa confusão toda com a 777. Enfim, e assumiu o Pedrinho. Independentemente, é óbvio que numa outra oportunidade a gente pode destrinchar mais essa situação, mas independentemente de encontrar esse ou aquele culpado, o dado objetivo é que o Vasco tem uma dívida impagável, né? Total. Tanto que se viu obrigado a pedir recuperação judicial. E daí tentou-se lá a SAF lá pela via lá dessa empresa 777, não deu certo. O clube associativo retomou o controle da governança de volta, mas o Vasco continuou numa situação financeira extremamente grave, teve que pedir recuperação judicial. E agora aparece essa possibilidade de negociação com esse grupo, né, do empresário Marcos Lamacchia, que vem a ser enteado da presidente do Palmeiras. E o presidente do rival se acha no direito de dar palpite onde não deve, e palpite falando baboseira. Certo. Impropriedade. O que está mostrando, ao que parece, um certo medo, né? Porque eles têm medo de um Vasco potente. Eles têm medo de um Vasco com um grande time. Eles sabem o que é a torcida do Vasco. A torcida do Vasco não vai a São Januário ou ao Maracanã para assistir jogo. A torcida do Vasco vai jogar. A torcida do Vasco joga. É a torcida mais apaixonada do Brasil. Então, Leleco, não há conflito de interesse nenhum, né? Não há multipropriedades de clubes. O Marcos Lamacchia não vai ser dono do Palmeiras, nem a Leila vai ser dona do Vasco. Cada qual tem o seu negócio, tem as suas empresas. Certo. A Leila não participa, não está no contrato social da empresa do Marcos Lamacchia e vice-versa. Ainda que se pudesse, mas tem a Crefisa, que patrocinava o Palmeiras. Patrocinava, não patrocina mais, né? Então o presidente do Flamengo devia cuidar lá do time dele, que se fosse falar de conflito de interesse, quem é que patrocina o Flamengo? É a Bet, que é dona do Campeonato Brasileiro. Isso não é conflito de interesse, né? Então, esse cidadão, ele deveria fechar a boca, parar de falar bobagem, cuidar do time dele. Do nosso cuidamos nós. No Vasco, há divergências internas quanto a essa possibilidade de negociação. Agora, isto é assunto do Vasco. Isso não é assunto de mais ninguém. É do vascaíno. E não acho... Estou de pleno acordo, Digo aqui tecnicamente para você, não estou falando meramente como torcedor, não. Digo tecnicamente, como advogado que sou. Não há
qualquer conflito de interesse. Entendeu? Eu acho que tem que torcer que dê certo. Que o nosso Pedrinho, entendeu? Ele já ficou com aquele negócio do Grego durante 6 meses, que o Grego ia comprar o Vasco, e acabou não comprando nada. E agora veio o Lamáquia também com essa história que o Lamáquia vai comprar, que já assinaram um documento. Ele diz que botou os imóveis dele à disposição do Vasco, da dívida do Vasco. É uma confusão. Isso, vamos deixar para outro dia para te fazer isso. Eu espero que dê certo, entende? Que o Vasco, porque da maneira que está esse time, se eles não acertarem, nós vamos cair de novo, vamos ter mais uma humilhação, esse ano de novo. O time que está, o time do Vasco é um time para jogar a 3ª divisão, o time que está jogando hoje. Bom, está iniciado o nosso programa. Está em ordem, Letícia, agora. Já falamos do Vasco, acabou. Seja muito bem-vindo, doutor Vadir. Vamos falar agora de medicina. A gente estava falando sobre o futuro da medicina. Anteriormente, estava aqui conversando com o Leleco sobre o futuro da medicina. Claro que existe a telemedicina, é claro que existe a inteligência artificial, que está tudo aí para ajudar. Agora, como é importante a medicina tradicional ser protegida e ser blindada com essa evolução toda? Letícia, hoje, o tema da inovação em saúde é um tema predominante em todos os debates da área. Como já foi anunciado, eu presido a Agência Nacional de Saúde Suplementar, né, que é o setor privado da saúde. Nós temos o SUS, que é o setor público, e temos a saúde suplementar, que é o setor privado, ou seja, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regula os planos de saúde, né, que é um bem que todo brasileiro, toda brasileira quer e muitas vezes não consegue ter, né? Agora, a inovação, o que viria a ser, o que é inovação? É a aplicação de novos conhecimentos, novas tecnologias, né, processos para resolver problemas clínicos, né, e gerenciais, né, o grande objetivo aí daquilo que nós chamamos de inovação é melhorar a qualidade do atendimento, otimizar diagnóstico, tratamento, aumentar a eficiência do sistema, reduzir custos, né, colocar o bem-estar do paciente em primeiro lugar, né? Então, isso é o que nós chamamos de inovação em saúde, né? E já há até temas, né, ou há subtemas que nesse tema geral da inovação, já pelo menos as pessoas já ouviram falar, como inteligência artificial, né? A telemedicina, né, que é você poder se consultar com o médico remotamente, você está na sua casa, o médico está no consultório dele e você está ali sendo atendido. Então, o que se quer é trazer todo esse incremento tecnológico, né, ao alcance do cidadão, né? E é claro, e aí é outra discussão que pode vir a ser objeto, enfim, mais à frente, ou aqui mesmo, nesse momento, ou no outro programa, os custos, né? Nós queremos tudo isso, mas nós queremos que o cidadão comum, ele tenha acesso a essas inovações. Agora, isso pode pôr em risco algo que também é muito caro a todos nós, a nossa privacidade, a proteção dos nossos dados. Letícia e Leleco, eu fui antes de chegar à ANS, até agosto do ano passado, eu era o secretário nacional do consumidor, que é a Secretaria Nacional vinculada ao Ministério da Justiça. E eu me lembro que eu fiquei lá há 3 anos, num dado momento, num período ali daqueles 3 anos, houve uma reportagem, né, de um grande veículo de imprensa sobre o vazamento de dados por parte de uma
grande rede de farmácias aqui no Brasil, uma rede nacional de farmácias. O que ela fazia? Ela negociava os dados dos seus clientes. Por isso que tem que se ter muito cuidado quando se fornece o CPF. Primeira coisa que o atendente do balcão faz é: me dá o seu CPF aí que o senhor vai ter desconto nos remédios. Né? Todos nós já devemos ter passado. Mas você não é obrigado a dar o CPF, não é, doutor? Não é obrigado. Não é obrigado. Não é obrigado. E, na verdade, esse desconto é um falso desconto, porque, na verdade, é o preço é o preço comum, é o preço normal do medicamento. Certo. Né? Eles botam ali na prateleira ou na etiqueta um preço acima e quando você fornece o CPF, eles te dão o preço com desconto, que na verdade não é desconto. Para você se Mas iludir o que é mais e achar que está importante... nesse desconto, né, Oi? doutor? Para você entrar na ilusão de achar que você dando o seu CPF... Exatamente, é uma ilusão. Você vai ter um desconto. É uma ilusão. Mas o que acontecia? Os seus dados, por exemplo, a própria repórter da matéria, ela fazia tratamento para depressão. Uhum. E foi a partir da informação que foi repassada para terceiros, né, que ela resolveu fazer a reportagem, porque ela viu que um dado tão sensível como esse, né, ela fazia um tratamento de depressão. E poderia ser outra doença, claro, outra patologia. Claro. Isso não diz respeito a nós. Claro. Isso não diz respeito a mais ninguém. Claro. Então, esses dados não podem se tornar públicos, porque eles podem ser manipulados por terceiros. Uhum. Eu estou dando esse exemplo para dizer para você que é muito importante, né, nós trazermos essa inovação para o bem do cidadão. Uhum. A inteligência artificial, se for bem utilizada, ela ajuda no diagnóstico, ela ajuda a antecipar diagnósticos, ajuda a antecipar um problema que a pessoa ainda pode vir a ter, e ela já tem sintomas que a inteligência capta, a inteligência artificial. Então, essas inovações devem ser muito bem-vindas, mas isso não pode se dar em detrimento de informações que são sensíveis, são privativas do cidadão, que são os nossos dados pessoais. Então, para isso é muito importante que se utilize criptografia e segurança sólida, consentimento e transparência, uso seguro da inteligência artificial, que a inteligência artificial, ela pode ser utilizada para o bem, mas pode ser utilizada para o mal. Claro. Num plano de saúde, por exemplo, a inteligência artificial pode ser utilizada, como eu já disse, para antecipar diagnósticos, para tratamento preventivo, mas pode ser utilizada também para, se ela for programada pelo plano, para excluir pacientes, para excluir beneficiários, ou seja, aqueles mais velhos, aqueles que têm comorbidades, que têm doenças crônicas, e isso acontece muito. E a ANS tem que estar atenta para isso. Então, Letícia, para... fica mais caro, porque, né, doutor, quando a pessoa ela tem uma doença ou ela é mais idosa, fica mais caro para o plano, né? Fica mais custoso para o plano, né? Exatamente, mas aí o que os planos fazem? Ao invés de acolher, ao invés de estabelecer linhas de cuidado, não estou dizendo que sejam todos, tá? Mas alguns fazem isso. Fazem aquilo que nós chamamos de seleção de risco. Uma seletividade, vamos, entre aspas, limpar a carteira dessas pessoas, desses contratantes que nos causam prejuízo. Então, a inteligência artificial pode ser usada para isso também, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, e é por isso que a ANS existe, para fiscalizar e coibir esse tipo de comportamento. Então, para complementar a tua pergunta, Letícia, a inovação em saúde é muito bem-vinda, mas a preservação dos nossos dados pessoais não pode, tem que estar garantida, né? Então, nós temos que, ao mesmo tempo, inovar, mas, ao mesmo tempo, assegurar a proteção dos dados. O doutor Valdir, durante muitos anos o sistema concentrou esforços no tratamento de doenças. Hoje a prevenção e a promoção da saúde ganharam o protagonismo, um grande protagonismo. Como acelerar essa mudança da cultura entre os operadores e os profissionais beneficiados?
Olha, Leleco, acelerar não é fácil, porque é um sistema lento. Qual é uma das atividades, talvez a atividade mais importante da ANS, como eu falei na nossa introdução aqui, é regular o setor, é regulamentar, criar normas, normas de operação, normas de funcionamento, né? Esse é o papel fundamental da ANS. E nós estamos pensando seriamente em estabelecer normas que assegurem linhas de cuidado e assegurem prevenção. O que eu estou querendo dizer com isso, Leleco? Você vê, todos nós, qualquer um de nós aqui, qualquer um dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos pais, quando nós somos obrigados, por força do nosso estado de saúde, a utilizar o plano de saúde, a gente então precisa se internar para fazer uma cirurgia de uma patologia qualquer. Qual é a trajetória desse paciente quando ele dá entrada no hospital? A gente não sabe. A ANS não tem esse dado. Ninguém tem esse dado, talvez só a operadora. O que aconteceu com esse paciente? Primeiro, ele foi bem cuidado a tempo. Ele poderia ter sido atendido Mais rápido. bem antes da doença dele progredir, se agravar. O que aconteceu lá dentro da clínica ou do hospital? Ele foi bem tratado? Ele saiu? Ele voltou em 30 dias? Ele morreu? Não se sabe. São dados que nós não temos. Por E nós quê? temos que ter. Por que não tem? Porque paga-se o plano de saúde. Agora, só que esse pagamento é por volume. Você paga, né, pelo volume que vão te entregar. Você não paga pela eficiência. Porque pela eficiência, você poderia negociar o preço. Olha, eu vou contratar esse plano de saúde aqui, mas eu quero saber se eu vou ser bem cuidado, se eu vou ser bem tratado, se a minha trajetória vai ser bem acompanhada, né? E com isso você negocia preço. Claro. Você, olha, estou satisfeito, então você merece esse pagamento. Agora, tudo isso, Leleco, está em estudos na nossa agência. Mas eu quero dizer a vocês que eu sou um decidido defensor desse cenário e eu espero que até o final da minha gestão na ANS isto vire uma resolução normativa da ANS, né? Essa concepção de prevenção, de linha de cuidado, de acompanhamento da trajetória do paciente, toda a sua trajetória, porque esses dados, eles servem para aperfeiçoar o sistema. Eles vão servir, inclusive, para tratamento de outras pessoas, além daquela pessoa que está gerando esses dados. Então, eu estou muito decidido, né, a normatizar essa concepção, né, que é uma concepção nova, que é uma concepção que não é comum na contratação de plano de saúde. Ô, doutor, me diga uma coisa, uma opinião, o que eu gostaria de saber da sua opinião. O que o senhor acha dessas canetas emagrecedoras? Que está dando um problema geral aí, muita falsificação, está dando problema de saúde em várias pessoas que estão tomando, entendeu? O que o senhor acha sobre isso? Olha, Leleco, embora não seja exatamente uma questão que, nesse momento, seja cuidada pela ANS, é mais da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas aí é a questão do bom senso, né? Qualquer medicamento, Leleco, qualquer novo procedimento tecnológico, ele tem que ser, é o que eu disse também no começo, quando nós estamos tratando de inovação. Certo. Nós queremos viver bem, todo mundo quer viver com saúde, todo mundo quer uma longevidade, né? Quer viver mais, mas quer viver mais com qualidade de vida. Então, essas canetas, elas são um elemento novo aí na medicina. Primeiro, elas não devem ser utilizadas como mera questão estética. Elas devem ser utilizadas para questão de saúde. E, aliás, elas são medicamentos que foram previstos para tratar de diabetes. Só que nas pesquisas sobre isso,
se constatou que elas acabam beneficiando para outras patologias também, para emagrecimento, né? Enfim, até para colesterol, né? Agora, o que está acontecendo? Falsificação de produtos, né? Então isso pode matar. Já há casos que a utilização desses produtos falsos levou a óbito, né? Então as pessoas têm que ter muito cuidado. Primeiro, elas têm que consultar o seu médico. Se o seu médico recomendar, ele vai recomendar com todo cuidado. Você tem que saber onde adquirir esse produto, você tem que saber como aplicar isso, você tem que saber a dosagem, enfim, né? Então, tem que se tomar muito cuidado. Isso não é o tipo de medicamento que você chega numa farmácia, me dá um Melhoral aí. Melhoral é do meu tempo, né? Do nosso tempo. Não sei nem se ainda existe Melhoral. Mas me dá esses remédios, que são remédios que independem de prescrição médica, que não é o caso, né? E as farmácias têm que ter muito rigor com isso, tem que exigir o atestado médico, né? A prescrição médica, antes de comercializar esse produto aí para o consumidor. É uso indiscriminado, né? É uso indiscriminado, muitas vezes sem ignorar as consequências, né? Utilizado porque não precisa utilizado por razões meramente estéticas, né? E isso põe em risco exatamente aquilo que se quer alcançar e preservar, a saúde, a qualidade de vida. A vaidade da pessoa também, né? Bom, eu tenho que dar um recadinho aqui. Vaidade às vezes mata. É verdade. Eu tenho que dar um recadinho aqui da nossa CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a nossa CNC. O Departamento Nacional do SENAC, é o mais novo signatário do Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção, promovida pelo Instituto Ethos. A iniciativa é um compromisso voluntário assumido por empresas privadas e públicas para promover um mercado mais íntimo para reduzir as experiências práticas de corrupção. Fundado em 1998, o Instituto é criado para ajudar empresas a terem uma gestão sustentável, socialmente responsável. É isso aí que é um recadinho da nossa CNC, Confederação Nacional do Comércio e Bens e Serviços, que está completando 80 anos. Bom, estamos recebendo aqui no nosso programa o prazer de estar recebendo, de estar conversando com nossos telespectadores, o Dr. Valdir Damus, que é presidente da Agência Nacional de Saúde aqui do Brasil. Está dando uma aula aí para vocês de saúde, como é que tem que se comportar. Eu só tenho a agradecer a ele. Eu vou pedir um comercial e já voltamos já com o Dr. Valdir Damus aqui hoje no Deles Ideal. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. O Brasil cresce com quem empreende, abre portas, gera oportunidades e move o país todos os dias. E quando o empresário avança, o país inteiro avança junto. Por isso, a CNC entregou aos parlamentares a agenda institucional com propostas para uma economia mais competitiva, com pautas prioritárias definidas em conjunto para o fortalecimento do comércio de bens, serviços e turismo brasileiro. Quando fortalecemos o empresário,
fortalecemos toda a nossa economia. A agenda institucional da CNC leva propostas para impulsionar o crescimento, gerar empregos e contribuir para que possamos ter um Brasil cada vez mais próspero. São milhões de histórias que sustentam o país e representam a economia brasileira, e um sistema que representa tudo isso. CNC Federações, Sindicatos Empresariais, Sesc Senac, agendadocomércio.org.br. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. Dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é Dr. Vadi Damus. Doutor, presidente da ANS, né? Isso é o principal aqui que a gente está falando sobre esse assunto. Doutor, a gente fala muito, escuta muito de médicos, reportagens sobre médicos, sobre saúde, estilo de vida, em que a longevidade é um dos assuntos mais falados nesses últimos tempos. Por quê? Porque a gente está vivendo mais. Então, no que a ANS, no que os planos de saúde estão tendo que se mexer para que proteja o assegurado durante mais anos, né? A pessoa está vivendo mais. Só que é o que o senhor falou anteriormente, tem que viver com qualidade. Só que mais doenças aparecem, né, quando você vive mais. Como é que a gente resolve isso? Olha, Letícia, esse é o grande... Essa é a resposta de $1 bilhão. Maior Pergunta de $1 bilhão. Todos. Mas é exatamente o objetivo de todos nós é esse, né? Você vê, se você pegar a história da medicina, né? Você vai ver que até metade do século passado, século XX, enfim, a expectativa de vida era baixíssima, né? No começo do século XX, expectativa de vida muitas vezes de 40 anos. Tem até estudando isso, eu deparei uma vez com uma manchete de um jornal do Rio de Janeiro, no início do século XX. Por incrível que pareça, uma senhora foi atropelada, né, em 1910, e morreu. A manchete era: velhinha morre atropelada, tinha 40 anos. Velhinha. Né? Velhinha. Né? Porque já era, naquela época, atingir 40 anos era quase que atingir o limite da vida, era considerado idoso mesmo. E isso, com o tempo, aí sim, com o aparecimento, né, de antibióticos, com as conquistas científicas, né, tecnológicas da ciência médica, enfim, com novos medicamentos, novos procedimentos, a descoberta por pesquisa que o exercício físico, aliás, todo médico deveria prescrever, junto com o remédio, exercício físico, que já está demonstrado cientificamente que o exercício físico contribui para uma boa saúde, para a longevidade. Agora, é isso. De que adianta viver até 100 anos com uma má qualidade de vida, claro, entrevado numa cama, cheio de doenças, cheio de comorbidade? Dores, então, né? Dores, enfim, né? Então, a ciência hoje, ela já possibilita, né? Desde que você, obviamente,
algumas coisas dependem, infelizmente, de acesso material, né? Há pessoas que, infelizmente, pela sua condição social, ela não tem acesso a algumas dessas novas tecnologias, desses novos medicamentos. Podem ter acesso pelo SUS, que, aliás, é um patrimônio do povo brasileiro. É verdade. O SUS é muito vilipendiado. Vocês que são jornalistas, vocês de vez em quando devem deparar com reportagens de estrangeiros que eventualmente estão no Brasil, têm um problema, passam mal, são atropelados, vão parar no SUS. O que eles falam do SUS quando saem de lá? Mil maravilhas. É No meu país eu não tenho... Vai aos Estados Unidos e tem uma dor de cabeça lá que você sai devendo a sua casa. É verdade. Né? E aqui é o atendimento universal, independentemente de classe social, independentemente de etnia, de sexo, de orientação sexual. Agora, o SUS, infelizmente, é subfinanciado, né? Ele tem problema, mas você é bem atendido no SUS e todas essas conquistas tecnológicas são hoje oferecidas no SUS, né? Obviamente, quem é de classe média, quem tem plano de saúde, quer que o seu plano de saúde atenda, resolva essas questões, né? Então, isso é um debate, né? Porque, por exemplo, existe uma coisa chamada, e quem organiza isso é a ANS, é a agência que eu presido, o rol de procedimentos em saúde. Então, o seu plano de saúde ele está obrigado a oferecer a você tudo aquilo que está no rol. Para estar no rol, tem que haver evidência científica de que aquele medicamento, aquela nova tecnologia, aquele novo procedimento, ele obedece às diretrizes da ciência e ele é eficaz. Agora, muitas vezes, um medicamento desse é tão caro que uma operadora de plano de saúde quebra se for arcar com esse custo. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Negociando com a indústria farmacêutica. Estamos negociando compartilhamento de risco. A indústria farmacêutica paga um percentual, o plano de saúde paga outro percentual, para que não haja o plano de saúde sozinho tenha que absorver. Então, eu só estou dando esses exemplos para mostrar para vocês como é complexo aqui o nosso sistema. Mas o que se quer, Letícia, é exatamente isso. É que todo cidadão, seja pobre, seja rico, né? O rico, se der uma batida de carro, ele vai ser levado exatamente. Né? Então, ele tem que ter compromisso também com o aperfeiçoamento, com a operacionalização do SUS. Né? Porque qualquer um de nós pode parar lá. Né? Porque é o hospital público que vai cuidar de você. A emergência lá do Miguel Couto, do Salgado Filho, estou me referindo ao Rio de Janeiro, que é onde eu conheço, é que vai te atender lá, né? Então, é um trabalho muito desafiador, Leleco e Letícia, muito desafiador, mas vale a pena, né? Porque cada conquista que a gente tem, cada norma que nós conseguimos aprovar na ANS, significa um benefício para os cidadãos. É isso aí. Que contratam um plano de saúde. O SUS realmente veio para ficar. Impressionante, entendeu? As pessoas falam bem do SUS, o atendimento que eles dão é uma coisa maravilhosa. O SUS veio realmente para ficar, para atender a nossa população de uma maneira espetacular. Doutor, é possível imaginar uma saúde suplementar, menos judiciada, e o que é preciso mudar para que os conflitos sejam resolvidos antes de chegarem ao judiciário? Leleco, você sabe que para chegar à ANS, eu tive que me submeter a uma sabatina no Senado Federal. Então, fui indicado pelo presidente da República, no caso, o presidente Lula, essa indicação por força do que estabelece a Constituição da República de 88. Ela vai para o Senado Federal e o Senado Federal argui esse indicado numa sabatina.
e após essa sabatina que o plenário do Senado aprova ou não aprova o seu nome. Por que eu estou te dizendo isso? Na minha sabatina lá no Senado, essa pergunta me foi feita lá, por coincidência. O que foi que eu disse? Olha, eu acho que cada ação judicial com que o cidadão ou a cidadã entra é uma derrota para a ANS. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas questões que são judicializadas, boa parte delas já deveria estar no acervo normativo da ANS. A ANS é que já deveria ter normatizado aquilo. O que acaba acontecendo com o cidadão que vê a sua mãe tendo um infarto, que vê seu pai tendo um derrame? É o desespero. Qual de nós não está sujeito a isso? Se desesperar com um ente querido, com um familiar que tem um problema sério de saúde. E muitas vezes, o que acaba acontecendo às vezes? O plano de saúde nega o atendimento dizendo, não está no rol, esse procedimento aqui não está no rol, não tem direito à cobertura. O que a pessoa faz? Vai bater na porta do juiz. E o juiz dá, óbvio, dá, né? O juiz concede aquela liminar e tal. Então, são milhares de ações judiciais, Leleco, na justiça. Isso não é bom. Primeiro, a pessoa tem que gastar dinheiro com as despesas do processo, gastar dinheiro com advogado, né? Quando a ANS poderia resolver esse problema a tempo e a hora. E até no judiciário, né? É péssimo no judiciário, porque você vai acumulando ação e fica caro. Vai acumulando, hoje, é um dos temas que mais assoberbam o Poder Judiciário. São essas ações judiciais que dizem respeito à saúde, né? A saúde suplementar já ultrapassou o SUS em demandas judiciais, né? Então, isso nos obriga a aperfeiçoar o nosso trabalho. Nós temos que prever determinadas situações. A ANS tem que ser dotada de instrumentos normativos, processuais, que ela possa atuar imediatamente. Porque mesmo a ação judicial, mesmo quando você consegue eliminar, mas você tem que ir ao advogado, você tem que expor o caso ao advogado, o advogado vai pesquisar, vai entrar na justiça, vai perder aí tempo. Aquele processo vai ser... Você está perdendo tempo. Claro. Né? Quando a ANS, numa medida cautelar, já poderia resolver aquele problema. Então, Leleco, essa é uma das causas da judicialização. Entendi. É o desespero, as pessoas buscarem o socorro do Poder Judiciário, e isso é absolutamente... natural, né? Primeiro, uma ação judicial é um direito constitucional do cidadão, né? Mas isso desestrutura o sistema, porque muitas vezes, né, o juiz está atendendo a um caso individual, né? Às vezes ele dá uma decisão, o juiz ele não é formado em medicina. Eu cursei uma faculdade de Direito da mesma forma que um juiz. O que me ensinaram lá foi Direito, não foi Medicina. Claro. Eu não saí de lá eu não saí de lá um cardiologista ou um oftalmologista ou um clínico geral. Eu saí de lá bacharel em Direito, né? Então, muitas vezes o juiz concede uma decisão mal informado tecnicamente, porque ele é premido por aquele desespero das famílias. Claro. Né? Então, as pessoas têm que saber que existe a ANS. Então, é muito importante eu estar aqui com vocês, um programa de grande audiência, né? As pessoas têm que saber que existe a ANS, qual é o papel da ANS, e eu tenho lutado, né, para que o Congresso Nacional complemente a lei que criou a ANS, nos dotando de medidas mais efetivas para enfrentar essas situações que acabam indo parar no Poder Judiciário. Doutor, e essas questões dos partos, né, que muita gente agora vai atrás da cesariana, como é que fica essa questão? E a gente estava falando também do início do século, que 40 anos morreu a velhinha, hoje em dia 40 anos tem um monte de mãe dando luz aí, né?
Como é que funciona essa questão? Mas você vai me desculpar, mas eu tenho que pedir um comercial aqui, aí eu volto com essa pergunta aqui. Estamos hoje entrevistando aqui o presidente da Agência Nacional de Saúde, a ANS, aqui, um grande vascaíno, entendeu? Maravilhoso, entendeu? E vamos pedir um comercial e voltamos já com a sua pergunta, ok? Roda aí, meu filho, roda. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. Há 80 anos, o sistema CNC, Sesc e Senac abre portas para o turismo no Brasil. Um trabalho que conecta a educação, bem-estar, fortalece empresas e movimenta a economia. São milhares de profissionais qualificados, de experiências vividas e presença que alcança mais de 2.000 municípios. E por trás de cada avanço está a CNC, defendendo o setor, apoiando empresários e garantindo que o turismo siga impulsionando o Brasil. Afinal, o turismo precisa continuar crescendo. CNC, federações, sindicatos empresariais, Sesc e Senac. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. Deles e delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é Vadir Damus, presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde. Como é que o senhor vê essa questão política do cenário internacional atual para o Brasil? Olha, Letícia, é com muita preocupação, né? Você sabe que eu, além de ter sido presidente da OAB, eu fui deputado federal, né? Eu tive, e ao longo da minha vida, eu tive uma atuação política muito intensa. Então, a questão política, ela sempre esteve na minha vida, embora hoje eu esteja exercendo um cargo fora, né, da política stricto sensu, mas, enfim, isso não me impede de refletir sobre a política, até como cidadão. E o que está acontecendo hoje nos traz muita preocupação, porque, por exemplo, né, um país como os Estados Unidos, maior potência bélica do mundo, né? Considerada a maior potência econômica do mundo, resolve nos penalizar com tarifas absolutamente despropositadas, sem qualquer sentido, né? E tentando chantagear o país, né? O presidente dos Estados Unidos diz, olha, eu quero a terra rara de vocês. Terra raras, para quem talvez não acompanhe mais diuturnamente o noticiário, enfim, o cenário político, são aqueles minerais que são raros.
O Brasil é o segundo país do mundo, o primeiro é a China, é o segundo país do mundo onde se encontram terras raras, minerais que você não encontra com facilidade por aí. Os Estados Unidos querem isso, né? Querem, como se fosse deles. Ou você me dá, eu vou te tarifar. E nesse caso, tem que se admitir que o presidente, o atual presidente, está agindo corretamente, não se submeter a isso, né? Isso é uma questão de soberania nacional. Total. É uma questão de o país estabelecer quais são, quem dita os destinos de cada país, de qualquer país, de qualquer nação, é o seu povo. É o povo brasileiro que deve decidir, através dos seus representantes, que deve decidir qual é o destino dessa nação. Nós não podemos estar recebendo ordens de fora, né? Então, preservar a soberania nacional é algo que é um dever de todo cidadão. Lutar pela defesa da nossa soberania é um dever de todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiros, né? Nós não podemos aceitar ingerência externa, não é? Na nossa convivência, né? Nós temos leis, nós temos Constituição, nós temos um Congresso Nacional, nós temos um Poder Judiciário, nós temos um Poder Executivo, nós temos instituições, nós temos as agências reguladoras, como é o caso da ANEEL, enfim, o Brasil é um grande país, o Brasil tem história, né? Então nós não podemos aceitar ingerências externas na condução do nosso destino. Isso é um problema sério que nós estamos convivendo, e eu tenho certeza com o presidente Lula, com o seu embaixador Mauro Vieira, eles vão dar uma solução para isso, vão acalmar lá, apesar que o pessoal do outro lado está jogando contra gente, que são, entendeu? Esse pessoal que eu não vou citar o nome, que não interessa, jogando contra a gente, que é uma coisa absurda. O cara é cubano, aquele Marco Rubio é cubano, os pais são cubanos, ele é cubano, e ele é a favor de invadir Cuba. Entendeu? É uma coisa de maluco. Leleco, e o mais grave do que isso é que haja brasileiros apoiando e clamando por esse tipo de medida. Isso é traição. Traição é uma pátria. Trair a pátria. Traição pura pátria. Entendeu? Eu não entendo isso. Eu não entendo como é que as pessoas não enxergam isso até agora, o que eles vêm fazendo. E essas medidas que o nosso ministro Alexandre de Moraes tem tomado, que eles vão criar sempre uma confusão, sempre um pretexto para poder humilhar, entendeu? O nosso presidente aqui, e ele vai lutar, eles fazem de propósito isso. Teve a questão da arma, teve a questão da carta, que eles fizeram o negócio da carta aí, fajuta aí. Isso aí que eles querem com o Alexandre de Moraes, pôr ele na cadeia lá, para sair de vítima, coitado, é perseguição. Tudo é perseguição. Eles não fazem nada, entendeu? Ficaram aí 4 anos sem fazer nada aí no país, aí, só loucuras que eles fizeram. Então, esse é um assunto para depois. Então, 700 mil pessoas morreram na pandemia. É isso aí. Foi que na semana passada a gente entrevistou a dona Nícia Trindade, e foi uma ótima, na Fiocruz, presidente da Fiocruz, foi uma coisa espetacular. E ela estava comentando isso aqui. Os 700 mil pessoas eram no negacionismo total, no uso de máscara, ele maltratava as mulheres, maltratava todo mundo, e as pessoas não enxergam isso até hoje. E Letícia e Leleco, nós estávamos falando aqui no começo do nosso programa, né? Sobre inovação, sobre longevidade. As vacinas tiveram um papel fundamental na longevidade da população mundial. É uma conquista da humanidade. A vacina, como é que você pode negar a eficácia de uma vacina e exortar as pessoas a não se vacinarem? Não, e além disso, querer que o pessoal tomasse cloroquina. Porra, é brincadeira, entende? As pessoas não enxergam isso, Eu fico horrorizado com isso. Não é questão de ser A ou B ou C, entendeu? É questão que, é loucura total isso aí. É loucura total. E as pessoas que são inteligentes não enxergam isso. Bom, isso é um assunto para outro dia.
Agora, vamos pedir o último comercial outro aqui intervalo. e voltamos já já com o doutor Valdir Damus, dando prestígio, prazer de estar hoje dando essa bela entrevista aos nossos telespectadores aqui da TV Max, ok? A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. A Prefeitura do Rio conta com mais de 12 mil câmeras inteligentes pela cidade. Um sistema de vigilância que ajuda as polícias civil e militar a localizar criminosos e prender quadrilhas. Mas agora, a Prefeitura já pode fazer mais pela segurança do carioca. A Força Municipal foi criada depois de muita luta e de uma decisão constitucional recente. O Rio ganhou agentes de elite muito bem treinados para prevenir e combater roubos e furtos nas áreas com maior concentração de crimes de rua. São 600 agentes, que em 100 dias já realizaram mais de 800 prisões sem disparar um tiro. Até o final do ano, serão mais de 1.000 agentes. A segurança pública e as polícias sempre foram e continuam sendo de responsabilidade do governo do estado. Mas agora, a Prefeitura pode mostrar que é possível fazer segurança pública com disciplina, responsabilidade e muito profissionalismo. É possível tornar o Rio mais seguro. Bom, estamos chegando aqui ao nosso último bloco aqui do nosso programa. Nós tivemos o prazer hoje, né, Letícia? É uma aula maravilhosa, entendeu? O prestígio que ele nos deu aos nossos telespectadores, entendeu? Ele que foi presidente da OAB, das Ordens de Advogados do Brasil, aqui durante muito tempo, e agora ele está na ANS, a Agência Nacional de Saúde, entendeu? Fazendo um belo trabalho e dando uma aula para vocês de saúde, de como se proceder, entendeu? Só tenho a agradecer, doutor Valdir, a sua presença, o convite, você ter aceitado o nosso convite para participar do nosso programa aqui. Só tenho a agradecer isso. E só tenho aí 30 segundos aí para mandar uma mensagem aos nossos telespectadores aqui da TV Max. Leleco, quem agradece sou eu, foi muito prazer que eu estive aqui com você e com a Letícia, né? É sempre bom estar com vascaínos, embora a Letícia seja tricolor, mas não considero isso um crime grave. Não. Exatamente. Isso é um crime menor.
Pois mesmo? é. É um pequeno deslize, né? Se fosse o outro que eu me recuso a dizer A o gente não nome, pode falar o nome do que tá o outro. negócio, nós estamos falando de democracia. Então, cada um exatamente, escolhe o lado que quer ir, acabou, entendeu? Exato, Sem brigar, né? sem Mas, nada. Meu limite é o outro, é o rival lá. É o rival lá. Exato. Esse eu não posso falar Mas muito. foi- Não pode falar que era o segundo time dele Esse eu não agora, posso falar ultimamente. muito, porque o meu Eu genro sei. é casado com a minha filha, infelizmente. E o pai dele, por incrível que pareça, é vascaíno doente, do Marcos Braz. É vascaíno doente. Vai entender um negócio dele. Entendeu? É impressionante. Pode continuar. Aliás, Leleco, falar em vascaíno doente, uma vez perguntaram ao poeta Carlos Drummond de Andrade, que era vascaíno. O poeta, é verdade que você é vascaíno doente? Aí ele respondeu para a repórter, não, minha filha. Doente não, doente é quem não é vascaíno. Exato. Então, Lelé... A torcida do Vasco, eu tenho pena pela torcida do Vasco, o amor que tem, o time passando momentos já, não é de agora, já tem mais de 5, 6 anos que o Vasco vem sofrendo e eles não largam o time do Vasco. É coisa Leleco, se não fosse a torcida, o Vasco já tinha acabado. Já tinha Quem acabado. carrega o Vasco é a É a torcida. torcida. Pode ver. Mas, Isso aí. enfim. Leleco, reiterando aqui, foi um prazer ter estado aqui com você, com a Letícia, com todo mundo aqui que está nos acompanhando, né, nos assistindo. Quero dizer a vocês que a gente se esforça muito na INS para que o nosso trabalho ele se concretize em conquistas para os cidadãos e cidadãs que contratam um plano de saúde. Nós sabemos, né, que há ainda há abusos na fixação de reajuste de plano, há, enfim, uma série de problemas que nós estamos envidando todos os esforços para enfrentar esses problemas e solucioná-los. E eu espero que, ao final da minha gestão, boa parte desses problemas tenham sido resolvidos, ou pelo menos tenham sido mitigados. Então, Leleco, muito obrigado pela oportunidade de você ter me dado aqui de dialogar, né, com seus muitos telespectadores. Letícia, muito obrigado, né, pela pertinência das perguntas, enfim. E estou à disposição, Leleco. Toda vez que for chamado, aqui estarei. Nós é que temos que E agradecer. saudações vascaínas. Saudação vascaína, Saudações mais vascaínas ainda, entendeu? Eu gosto do hino do Vasco e da musiquinha do Vasco. Vou te dar mais um dado ainda. O meu avô era um português que era vascaíno. Em 1946, ele levou a mamãe em São Januário para assistir o jogo do Vasco. Aí a família virou toda vascaína, entendeu? Pronto. E o velho guerreiro jogando bacalhau, botando a camisa do Vasco. Ele propagou o Vasco, é o que eu digo. Ele propagou o Vasco no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E eles não dão. O Eurico Miranda dava. Ele sabia o valor que o Chacrinha representou para o Vasco. Ele fazia publicidade do Vasco no programa dele que ia para o Brasil inteiro e esculhambando. Uma vez o Vasco Flamengo é o pior time do Brasil, o melhor time é o Vasco da Gama, esculhambava todo mundo. É isso aí. Eu lembro. Saudações vascaínas, obrigado muito de coração. Vascaíno, forte abraço aí. Muito obrigado. Takes it back to Molly waiting at the
she give it to her, she begins to say, oh bloody, life goes on, life goes on, oh bloody, life goes on, life goes on, in a couple of years they are built a home, sweet home. In a couple of years and in the yard, Desmond and Molly Jones, happy ever after in the marketplace. Molly lets the single little hand. Desmond stays at home and does his pretty face, and in the evening she's a singer in the band. Oh bloody, life goes on, life goes on, oh bloody, life goes on, life goes on, la 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 la. In a couple of years they are built a home, sweet home. In a couple of years dirty in the yard, Desmond and Molly, Desmond and Molly Jones, happy ever after in the marketplace. Molly lets the children lay the hand. Desmond says a Tony does his pretty face, and in the evening she's a singer in the band. Oh bloody, life goes on, life goes on, oh bloody, life goes on, life goes on.